Oi gente, eu sou a Ana e esse é o canal Floripana. Não fale que a pessoa não tem motivos para estar naquela situação. Não tente listar motivos pelos quais ela deveria estar feliz e não naquele estado. Não fala pra ela que os problemas dela são bobos ou fúteis ou qualquer coisa do gênero, porque você tem que entender que essa pessoa tá num estado psicológico, numa condição psicológica muito diferente da sua. Às vezes, essa pessoa vai precisar mais do que um ombro amigo, sabe? Ela vai precisar da tua empatia, de você entender, às vezes só sentar e aceitar a situação. Tá, Ana, por que não é pra falar essas coisas? A pessoa tem que enxergar o lado bom da vida. Não funciona. É simples. Uma pessoa numa condição psicológica, como eu falei, diferente da sua, num estado depressivo ou numa crise de ansiedade, por exemplo, que são as coisas pelas quais eu passei e eu posso falar com segurança, a pessoa ela não tá pensando no que é bom na vida dela, ela não consegue pensar nisso, sabe? É muito diferente e você precisa entender o quanto é diferente, que não é frescura e que a primeira coisa que tem que ser feita é levar para um profissional. Uma pessoa num estado emocional depressivo, ela precisa de ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra ou ambos. Compreender que o tratamento é fundamental. A depressão é uma condição clínica que requer cuidados médicos e psicológicos. Tipo, se um parente seu, um amigo seu, enfim, qualquer pessoa que você conheça, quebra uma perna, o que você vai fazer? Levar a pessoa no médico? Só que com a depressão normalmente é diferente porque a gente tem um preconceito e porque a sociedade não ensina a gente a lidar com esse tipo de coisa, sabe? Sendo que atualmente é uma doença, é um estado clínico muito comum e a gente deveria saber mais sobre, falar muito mais sobre pra saber ajudar as pessoas que estão nessa condição, sabe? Normalmente a gente não sabe o que fazer. É preciso sim que você tente cuidar da pessoa da sua forma, que você ofereça carinho pra ela, mas isso não basta. Você precisa levar uma pessoa numa condição, num estado depressivo, pra um psicólogo ou um psiquiatra ou ambos, que nem eu falei antes. 2. Seja proativo nos seus cuidados. Tenta enxergar pelo que a pessoa tá passando e incentivar essa pessoa também a buscar tratamento. Porque às vezes não basta a gente saber que precisa de tratamento. A pessoa nesse estado mesmo tem um preconceito com isso e acha que não precisa e vai superar sozinha. Então é necessário que tenham pessoas ao redor sempre incentivando e falando quão importante é e que vão estar lá, sabe? Mas também não fala que vai estar lá e não tá depois, sabe? Tipo, é muito difícil quando uma pessoa se compromete com a gente e aí quando a gente precisa, ela não tem disponibilidade de cuidar. Porque a maioria das pessoas acha que é simples e não é, sabe? 3. Fale sobre a depressão. Não tenha medo de conversar com a pessoa que tá perto de você e tá passando por isso, sobre a depressão e sobre como essa pessoa tá se sentindo. Pesquise sobre também, tente entender a situação da pessoa e sempre acolher ela. É muito importante. E aí, a partir do momento que você acolhe essa pessoa, fala sobre a depressão e entende a depressão, você consegue perceber alguns sinais, sabe? Se a pessoa estiver muito mal ou se a pessoa estiver um pouco melhor, você vai entender. Você vai entender os gatilhos da pessoa e o que ela tá motivada a fazer ou não. Porque é bem perigoso quando a pessoa tá mais pessimista ou num dia muito, muito ruim, ela tentar suicídio, por exemplo. 4. Mantenha contato com a pessoa. Então, liga pra pessoa, chama a pessoa, visita a pessoa, não interessa se a pessoa não quiser, tá? Porque normalmente a pessoa não vai querer. Normalmente a pessoa não vai ter vontade de sair de casa, ou ela não vai te chamar porque ela não quer te incomodar. E é simples assim, ela não tem vontade. Ela não tem vontade de sair daquele mundo dela. Ou talvez ela tenha alguma vontade, alguma esperança em vícios, sabe? E não vai funcionar, não vai adiantar em nada, então
sempre precisa ter alguém, sabe? Tem que ter alguém olhando pra essa pessoa com olhos diferentes, com olhos que entendam ela. E é muito importante que você chame e mantenha o contato, porque a pessoa num estado depressivo, ela não vai procurar você normalmente. E se ela procurar, que bom, sabe? Faça o máximo pra ajudar ela. 5. Incentive a prática de atividades prazerosas. Por quê? Porque normalmente a pessoa não vai querer sair de casa, não vai querer fazer nada. Então precisa de alguém falando pra ela, tipo, vai lá, faz alguma coisa, sai, sabe? Se mexe, assim. Até essa questão da saúde física tá muito conectada com a saúde mental. Então é legal que a pessoa pratique atividades físicas ou dance, enfim, alguma coisa do gênero, sabe? Alguma coisa que ela goste e que deixe ela feliz, sabe? Nem que seja momentâneo, mas é muito importante. Eu, por exemplo, eu sempre me sentia melhor dançando, muito melhor. Parecia que, tipo, eu captava toda a minha energia ruim e liberava, tipo, de uma forma, não sei, eu me sentia aliviada, sabe? Só que também era difícil eu ter um compromisso com alguma coisa, então eu não mantinha uma rotina fazendo aquilo que eu gostava. E aí normalmente eu fazia quando tinha alguém pra falar, Ana, vamos ali, vamos fazer alguma coisa, sabe? Vamos sair, enfim. 6. Concentre-se em metas pequenas. Pode parecer pouco pra você, mas para uma pessoa num estado emocional muito ruim, depressão, seja transtorno depressivo, distúrbio depressivo, só sair da cama, sabe? Sair de casa é uma conquista enorme, assim. Vocês não têm noção de como é pra mim hoje. Eu ainda não consigo fazer tudo que eu quero. Eu ainda não tenho uma rotina, não consegui encaixar a rotina que eu queria, ainda não tenho toda a vontade do mundo de acordar pela manhã, sabe, no horário que eu queria, enfim, fazer tudo do jeito que eu espero. Eu não consigo ainda chegar nessa minha meta, eu estou tentando, mas é um processo muito mais lento e eu fico tão feliz hoje por conseguir levantar, ter um motivo para levantar da minha cama toda manhã e fazer alguma coisa que eu goste, ou sair, dar uma caminhada, ir pra academia, que é sério, é surreal. Tipo, pras pessoas assim, normais, né? Não que eu não seja normal por ter passado por isso, ou que você não seja, o seu amigo não seja, enfim. Mas pras pessoas que nunca passaram por isso, é uma coisa, tipo, pequena, entendeu? Não é nada, tipo, tá, levantou, grande coisa, que bom pra você. Mas pra mim, por eu ter passado tanto tempo deitada numa cama, sem querer comer, sem querer tomar banho, às vezes, essa foi a situação mais preocupante da vida, tá? Quando eu não tomei banho foi tipo o fundo do poço, porque eu nunca pensei que eu chegaria a esse ponto. Passei por tudo isso, não tinha vontade de nada. Pra mim, a minha vida era tipo, tá, ok, tô vivendo, e aí? Se eu morrer amanhã, tanto faz, sabe? Então hoje eu levantar e fazer qualquer coisa que seja, sabe? Seja desorganizada ou do meu jeito, é sensacional. Então assim, tu não pode estabelecer uma meta gigantesca pra quem tem um problema psicológico, porque a pessoa normalmente não vai atingir essa meta e vai ficar muito mais frustrada com isso, e não é a intenção, sabe? Então, você tem que dar um incentivo pra ela, dar uma motivação pra ela querer sair da cama e reconhecer o quanto isso é bom e positivo, suficiente, sabe? 7. Leia sobre o assunto. Que nem quando eu falei pra falar sobre o assunto e pesquisar sobre, é importante ler livros sobre depressão e autoajuda. E também incentivar a pessoa que tá do seu lado passando por isso a ler, porque ela pode se encontrar, entender algumas coisas que ainda não entende. 8. Encontre serviços de apoio. Tá, Ana, você já falou de psicóloga, psiquiatra, o que quer que seja, mas é que assim, além dos métodos convencionais, tem alguns serviços que às vezes a gente nunca nem ouviu falar. Tipo o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e eles oferecem apoio emocional, atendimento por telefone, é só ligar 188. E tem serviços de atendimento online com psicólogos, enfim, que também normalmente a gente não conhece. Tem plataformas e tal, tem vários métodos diferentes. Um deles é a Vitude, tá? Que eu vou deixar links aqui embaixo. Inclusive,
Eles têm um blog e tal, falam sobre alguns assuntos, sobre transtornos psicológicos, enfim, bem legais no blog deles. Inclusive eu estou me baseando agora para falar para vocês sobre como lidar com uma pessoa depressiva num texto deles, que eu vou deixar o link também, tá, galera? E às vezes a sua comunidade também pode ter algum serviço de apoio, sabe? Ou universidade também oferecendo serviço de psicologia de graça e tal. É interessante pesquisar sobre, porque às vezes a gente não sabe real que existe e às vezes a gente não tem condição de pagar por um tratamento. Então existem métodos mais baratos. 9. Faça terapia. Tá, Ana, mas não é a pessoa que precisa de terapia? Sim, a pessoa precisa, você também. Por quê? Porque fazendo terapia você vai aprender a lidar melhor com a pessoa. Simples assim, você vai conseguir falar sobre os seus conflitos internos, porque muitas vezes você não vai entender a pessoa. Aí que tá o rolê. Eu, no momento, estou muito melhor. Ok, estou muito melhor, não vou dizer que sou 100% curada, porque eu ainda não sei no que eu acredito. Se existe uma cura para depressão, se não existe e tal. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que é um looping e tu nunca vai voltar pra fossa onde você estava antes, mas assim, você nunca vai estar 100%. Então eu ainda não sei muito bem, não tenho uma teoria formada. Eu hoje, nesse estado muito melhor, dando mais valor para mim mesma, reconhecendo o valor da minha vida, tendo motivação para certas coisas e tendo amigos em estados emocionais assim muito ruins e tal, depressão, enfim. Às vezes eu mesmo, tendo passado por tudo isso, não sei lidar com eles. E às vezes eu penso, putz, eu não deveria ter falado isso porque não tá ajudando em nada, sabe? Mas a gente fala, a gente não sabe como agir. É que nem eu já falei, já mencionei no vídeo, a gente não foi criado pra isso. Ninguém ensinou isso pra gente. Então é natural que a gente queira, sei lá, fazer a pessoa engolir, assim, felicidade e motivo pra ela estar feliz. Só que isso realmente não vai adiantar pra pessoa, sabe? Ela vai olhar e pensar, tipo, nossa, você não entende pelo que eu tô passando. Porque realmente a gente não entende, sabe? E é muito difícil ter empatia e entender sem ter passado por isso. É muito difícil tendo passado por isso também, enfim. Por isso é importante as pessoas que estão em volta de alguém com depressão fazerem terapia também. 10. Saiba o momento de ficar em silêncio. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, sabe? E é bem difícil saber. Na verdade, eu acho que eu tô jogando informações e vocês devem pensar assim, meu Deus, como é que eu vou analisar e associar tudo isso? Mas assim, é com o tempo e realmente você ter muito amor por essa pessoa e querer realmente ajudar ela, sabe? Não são todas as pessoas que vão fazer isso, realmente. É por isso que eu digo, se você não tem essa disponibilidade, não ofereça ajuda. Às vezes é melhor você não falar nada do que falar besteira, sabe? Ou falar alguma coisa que vá atrapalhar a pessoa. 11. Incentivar visitas ao psicólogo. Ok, Ana, você já falou milhões de vezes sobre psicólogo, psiquiatra, serviço de ajuda, mas não custa reforçar, sabe? Às vezes a pessoa real não vê necessidade de ajuda profissional e assim, somente com o psicólogo, com a terapia, com o tratamento, ela vai entender o que tá se passando com ela e conseguir resolver isso, sabe? Então assim, quando a pessoa não tiver com vontade, incentiva seu amigo, parente, enfim, pessoa que estiver do seu lado e tal, a visitar o psicólogo, a tomar os medicamentos quando o psiquiatra prescrever. Se for preciso, não recusar esse tipo de coisa, sabe? 12. Fique atento. Às vezes uma pessoa, como eu, que já passou por um transtorno, um distúrbio depressivo, se ela estiver mal ou tiver alguma crise de ansiedade, algum problema, e você estiver por perto, tenta ajudar e observar o que está acontecendo, porque pode ser um gatilho para voltar pro fundo do poço. Nunca na mesma intensidade de como foi um dia, que nem eu falei, mas aquela história do looping, sabe? Voltar para um lugar não muito bom. Pode acontecer de você estar bem e de repente não estar mais. Para uma pessoa que teve depressão, etc e tal,
É sempre mais difícil qualquer recomeço, qualquer término na vida, qualquer quebra. Eu tive um término de namoro recente, por motivos de saúde, faz um tempo que eu tô cuidando de dieta, alimentação, então minha imunidade tava ótima, eu estava ótima, ok, vou passar por isso. Tive uma crise de ansiedade horrorosa. No momento em que eu estou, eu tenho controle sobre o que eu sinto, o que eu penso, que nem eu falei, eu dou valor à minha vida, diferente de como eu estava antes. Então, eu tive um dia de crise de ansiedade, um dia horrível, um dia que eu não queria comer, eu não queria sair da minha cama, mas depois eu consegui, enfim, passou, sabe? E às vezes a pessoa pode passar por isso, pode ter uma crise de ansiedade horrorosa e não conseguir levantar no outro dia e pensar, ok, passei por isso. Sempre observe uma pessoa, a pessoa que é seu familiar, amigo, etc., que já passou por isso, sempre observe as atitudes dela ou quando ela tá triste, enfim. Então, para finalizar, vocês podem conferir o texto em que eu me baseei para falar com vocês sobre, aqui embaixo no link. É o blog da Vitude, o nome do texto é 12 maneiras de ajudar um amigo com depressão. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa, eu sei que tem pessoas que não têm um amigo, não têm um familiar, não têm um parente lá por elas, tem pessoas que não têm nem condição financeira. Eu sempre falo que a minha situação foi... Eu não sou riquíssima nem nada, mas sou uma pessoa privilegiada por eu ter tido condições e ter tido pessoas pra me ajudarem com isso, sabe? Meus pais, eles estavam ali, assim, mesmo não entendendo no início, achando que era frescura, porque eles acharam também. A gente teve, assim, momentos de conflitos, assim, gigantescos, né? Eles achavam que era frescura, eles não entendiam, né? Mas eles estavam ali tentando, sabe? Tentando entender, tentando me ajudar e me apoiando sempre, sabe? Eles pagaram todo o tratamento com psicóloga, psiquiatra. Eles tiveram essa condição, eu tive alguém por mim. Eu tive meus amigos também, sabe? Eu sempre tive pessoas muito boas e não é todo mundo que tem. Então, assim, se você tá assistindo esse vídeo e não tem certeza se tem alguém do seu lado com um problema, um transtorno psicológico, o que quer que seja, ou se você enxerga alguma pessoa que não tem um suporte, não tem uma ajuda, tenta ajudar, sabe? Tenta ter empatia com essa pessoa, tenta olhar com os olhos do outro, tenta se colocar no lugar, não sei. Tente ajudar alguém com esse tipo de problema, porque muitas vezes a gente não entende, não leva a sério, que nem eu falei, a gente não foi criado pra entender esse tipo de coisa. Às vezes a gente foi criado ouvindo que é uma frescura, que é drama, ridículo, né? Tem que ter força de vontade, tem que se ajudar, tipo, como se fosse fácil e não é. Ajude um amiguinho, ajude um coleguinha com depressão, porque a pessoa realmente tá num estado psicológico que você não imagina como e não tem força pra se levantar sozinho, sabe? Então muito importante que as pessoas ao redor saibam como ajudar e tentem. Era isso. Beijo. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para notificações e curte esse vídeo.